Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui juntos para mais uma reflexão na palavra de Deus. O Senhor falou comigo, saltou os meus olhos esse versículo e logo o Espírito Santo falou comigo e eu quero compartilhar com vocês isso que o Senhor falou comigo neste dia. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, por se revelar a mim, a nós, por falar conosco, Senhor, por nos instruir, por nos dar a tua sabedoria para podermos dia após dia nos desviarmos das tentações, do mal, Senhor, para fazermos as melhores escolhas, as escolhas baseadas na tua vontade, que possamos dia após dia escolhermos, estarmos rendidos ao teu senhorio, Jesus Cristo. Fala conosco através dessa breve reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Pausa o vídeo e abre a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Essa versão que eu estou lendo é a versão King James, que é a minha preferida, mas também tem a versão NAA, que foi a que eu li, só que eu não trouxe a minha Bíblia com a versão NAA que eu li pelo aplicativo. Eu tenho medo de minimizar aqui e sair a gravação. Tecnologia e eu é uma briga meio ferrenha. Então diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 21, versículo 1. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Vocês conhecem essa passagem? Foi quando Davi decidiu fazer a contagem, o censo de Israel. Mas Deus não queria isso. Não era a vontade do Senhor que ele fizesse isso. Ele fez porque a decisão foi dele. Então, o que acontece, irmãos? Nós temos na palavra do Senhor algo que todos nós falamos o tempo inteiro, mas eu acho que muitos de nós não nos damos conta do que isso significa. Porque na palavra de Deus diz: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Você vigia como deveria vigiar? Eu vigio como deveria vigiar? Porque o que ocorre? Sabemos que o diabo anda ao nosso derredor como leão, esperando que a gente dê uma brecha. Então, o que acontece? Eu já ouvi alguns pastores falando isso e eu, na minha ideia, eu acho muito errado, até um ponto. Porque, assim, eu já ouvi falar, não espiritualize tudo, não sei o quê, tem coisas que não são o diabo, é você. Concordo, mas olha só, tudo começa com um pensamento, com uma sugestão de Satanás. Aí, de acordo com você estar, com a sua vida com Deus, você cai na armadilha ou não. Aí a escolha é sua, entende? Mas o começo da história é uma incitação de Satanás para tudo. Porque assim, ou o pensamento vem do Espírito Santo ou vem de Satanás. Não tem outro lugar para vir as suas sugestões de pensamento. Tá? Com que você está se alimentando? Você se alimenta estudando a palavra de Deus? Ou você se alimenta vendo vídeos, lendo livros, assistindo coisas que não alimentam o seu espírito? Vamos parar e pensar que não há nenhum problema em você assistir um programa que não tenha uma mensagem que não seja de Deus, tá? Porque tem muitos programas que são seculares, que a gente assiste, que não tem nenhuma mensagem ruim, nenhuma coisa de sensualidade. E você assiste. Quantas pessoas assistem? Jornais assistem, leem livros, tudo bem. O problema é quando você só faz isso. Quando você não separa um tempo de qualidade para se preencher com a palavra de Deus, para Deus falar conosco. Então, quando a gente não se preenche da vontade de Deus, a gente cai em armadilhas, porque a gente fica vulnerável.
A gente fica vulnerável. Se você não se alimenta bem, você fica vulnerável para ficar doente. Se você não faz exercícios físicos, você fica vulnerável a se machucar mais. É simples assim. Você precisa se fortalecer para não ficar vulnerável. Então, o que acontece? Quantas e quantas vezes na sua vida, na minha vida, quando eu falo vocês, eu estou me incluindo, tá? A gente tem uns pensamentos que são completamente contrários à vontade de Deus. Às vezes são situações que a gente imagina, a gente cria uma história, a gente fica com raiva e nem aconteceu. É só uma imaginação. Ou seja, você muda o seu estado de espírito completamente por causa de um pensamento. Quantas vezes você tem uma sugestão de pensamento igual a essa, como o Davi teve, de fazer algo que não era para você fazer, de falar algo que não era para você falar, e você fez ou falou, e as coisas que estavam difíceis pioraram? Quantas vezes isso já aconteceu? Ao invés de resolver o problema, você piorou o problema. Pois é, isso acontece com todos nós, tá? Mas nós temos que estar vigilantes, porque Ele está ao nosso derredor, mas nós estamos vigilantes, porque nós estamos com a espada, que é a palavra de Deus. Nós estamos com a armadura, nós estamos com a nossa armadura, sabe? Então a gente precisa ficar atento a essa situação do vigiar. Porque você vê, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você tem noção? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas todos nós estamos sujeitos a sugestões de pensamento de Satanás. Por mais assim, até mesmo você que está fazendo isso de dedicar um tempo de qualidade para o Senhor, tudo isso, o diabo vai jogar sugestões de pensamento. Porque quando a gente cai na armadilha dele, a gente abre uma brecha. Aí, se a gente abre uma brecha, ele faz um estrago terrível em nossa vida, nas nossas emoções. Entende? Então, a gente tem que vigiar de fato, irmãos, vigiar para que quando vier uma sugestão de pensamento de Satanás, nós tenhamos a atitude, aí entra o nosso livre-arbítrio, a atitude de não cairmos na cilada, de colocarmos na mão do Senhor, de não querermos fazer as coisas do nosso jeito, de não querermos ajudar a Deus naquela resposta de oração que a gente tanto anseia. Entende, irmãos? Então eu vou repetir aqui o versículo. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Não foi Satanás que enumerou, ele incitou Davi, assim como ele incita cada um de nós a fazer coisas que não eram para ser feitas. E agora eu estou lendo aqui, estou lembrando, muitas e muitas vezes foram realizados censos em Israel, foram feitas contagens, você vê lá no livro de Números, quantas e quantas vezes. A questão é que nesse tempo onde Davi foi incitado, não era tempo de fazer isso, Deus não queria que isso fosse realizado agora, sabe? Então é isso, a gente tem que entender que às vezes aquilo que a gente ouve para ser feito, não é para ser feito agora. Às vezes você quer falar alguma coisa, mas você está irritado. Não é para você falar agora. É para você orar e pedir a Deus uma oportunidade para você falar. Às vezes você sofre uma injustiça e você quer retaliação, você quer se vingar, você quer dar resposta na mesma moeda. E não é para você fazer, é para entregar nas mãos do Senhor e esperar a oportunidade que Deus vai dar. Deus sempre nos concede oportunidade para falar, para poder nos expressar, para poder nos defender, quando for o caso. Porque tem casos que Deus vai lá e defende a gente, Ele mesmo, direto, sem a gente colocar a mão. Entende? Então é essa mensagem que eu quero falar para vocês, porque isso veio direto ao meu coração. Porque quantas e quantas vezes eu caio nessa armadilha também. Então é uma disciplina, é um esforço nosso para podermos não cair nas armadilhas que Satanás arma para nós. Vamos vigiar e orar.
Amém, irmãos? Fiquem com Jesus e até a próxima reflexão. Tchau, tchau.